Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Eu vou ler na linguagem de hoje, é uma linguagem bem tranquila de entendermos e que também nos traz aqui alguns termos que muitas outras Bíblias fica um pouquinho mais difícil de entender, porque são palavras que nós talvez não usamos todos os dias. Talvez seja um pouco diferente da sua Bíblia e até inclusive da que há de ser projetada aqui. 1 Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto. E creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Amém, amados irmãos? Essa é a palavra lida, que só simplesmente lida aos nossos corações e respeitado aqui cada uma das vírgulas, dos pontos e dos parágrafos, e quando lida com calma, ela já traz uma paz ao nosso coração. E aqui o apóstolo está sendo usado por Deus para transmitir uma mensagem de esperança. O apóstolo está sendo usado aqui por Deus, o apóstolo Pedro, para levar aquela comunidade dos primeiros receptores desta carta a olharem para a eternidade. Ele está sendo aqui guiado pelo Espírito Santo e, por meio deste momento que ele é guiado, ele convida as pessoas e diz: vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para lá. Existe uma esperança e essa esperança é viva. Eu quero convidar vocês a dirigirem os seus olhares agora exatamente para a eternidade. Eu quero que vocês agora tirem um pouquinho o olhar das coisas desse mundo e comecem a se voltar para as coisas celestes. E tudo isso ele está falando após um momento em que ele começa a meditar nas grandiosas verdades espirituais, que é a esperança, que é a misericórdia, que é a fé, que é a graça, nós podemos dizer. E ele começa falando assim: louvamos a Deus, bendizamos ao Senhor. E isso tudo ele faz porque ele conhece que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que ele nos traz uma viva esperança. E tudo isso agora ele diz que está alicerçado, que está fundamentado
Na ressurreição de Jesus Cristo. Ele está falando, nós bendizemos a Deus e Pai, que nos gerou para uma viva esperança. E essa viva esperança é porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Pedro experimentou o poder dessa ressurreição. Ele experimentou como é bom poder desfrutar da companhia, do poder de Deus revelado em Cristo Jesus, quando Ele ressuscita seu Filho amado e traz essa vida nova para nós, os seres humanos. E Ele está falando que esse Jesus pode resgatar vidas. Ele está falando que esse Jesus transforma almas, transforma pessoas e traz de fato esperança novamente, uma esperança para viver. Mas se Ele convida os seus leitores de mais ou menos 2000 anos atrás para olhar para a eternidade, nós podemos nos perguntar se esse convite ainda é válido para nós. Será que esse convite ainda faz diferença e chama a atenção? Ele está falando, vamos olhar para a eternidade agora, vamos olhar para essa esperança, para o céu, para as coisas maravilhosas. Será que esse convite ainda traz assim alegria? Que coisa boa, aleluia, glórias sejam dadas a Deus porque tem um céu, glórias sejam dadas a Deus porque um dia nós vamos estar na eternidade, louvamos ao Senhor, nós pulamos de alegria porque isso é bom. Será que esse convite desperta em nós esses sentimentos também? E por que não desperta? Ou por que desperta? Eu creio, tenho para mim que talvez esse convite de eternidade, de volta de Jesus, de vida com Deus, de recompensa lá nos céus, não traz, vamos dizer, aquela euforia, como tantas outras coisas que geram euforia nesse mundo presente, provocam em nossos corações e em nossos sentimentos. E por que isso? Por quê? Porque as pessoas, elas estão hoje muito satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas estão muito satisfeitas com a vida que elas possuem, com as facilidades que esse mundo proporciona, com os acessos aos meios de comunicação, à economia, a dinheiro, a financiamento de casa, de carro, de eletrodoméstico, do mercado e disso e daquilo, das possibilidades de nós podermos fazer parte deste mundo de consumo, de status, de alegrias passageiras, de tantas coisas que esse mundo nos oferece, que se nós não participamos delas, nos dá a sensação de que estamos perdendo algo. Deste mundo que nos oferece muitas distrações, a televisão, a internet e tantos outros meios de comunicação. Deste mundo que nos oferece muitos prazeres, que nos oferece muitas diversões. E nós, seres humanos, quando vemos todas essas possibilidades que esse mundo nos oferece, ou nós estamos relativamente contentes com aquilo que nós estamos tendo, eu tenho acesso a algumas coisas, ou eu estou descontente por não fazer parte deste mundo consumista, e a minha única esperança e desejo neste mundo é eu ter as coisas, para então eu poder ser feliz. E Pedro, ele fala agora o seguinte, nós fomos gerados para uma viva esperança. Nós fomos gerados para nós podermos olhar para a eternidade e poder saber que lá no céu está guardadas as bênçãos para nós. Por isso, viva a esperança. Aqui diz uma viva esperança. Viva esperança, não tem esse A, é só viva esperança. Se podem tirar esse A, é só isso. Viva esperança. Ou seja, é uma esperança nova. Não é esperança de eu ter algo nesse mundo. Não é esperança de eu ter mais um objeto, de alcançar mais uma posição, de ter mais uma questão de status na minha vida. Mas é uma esperança diferente. E é para essa esperança que ele convida os seus leitores, os seus ouvintes, e que a palavra de Deus nessa noite também nos convida para uma viva esperança, para viva esperança que só pode vir dos altos céus. E aqui nós lemos no versículo 3 que essa viva esperança, ela nasce no momento
em que a pessoa ela é gerada de novo. A pessoa só pode ter esperança, mas não esperança de ter coisas nesse mundo, de alcançar coisas nesse mundo. Isso também pode ter até um sentimento bom gerado em nós para conquistarmos coisas melhores. Mas ele está falando aqui de uma viva esperança, que é algo maravilhoso, que é algo que inunda o nosso coração. Mas ele está falando que essa esperança, que é viva, só pode nascer quando nós somos gerados por Deus. Por isso aqui nos diz que nós fomos gerados de novo, uma nova vida, para uma nova esperança. O que nós precisamos entender não é que nós precisamos de mais coisas materiais para sermos felizes e termos a esperança de alcançarmos mais coisas materiais. O que também nós precisamos entender que nós não precisamos de mais prazeres que esse mundo pode nos proporcionar, de fazermos parte deste mercado de desfrutes, e que em si não é mal, mas que pode desviar o coração da pessoa de ter a sua morada eterna lá nos céus. O que nós precisamos entender que não é de mais carros, de mais casas, de mais móveis, imóveis e eletrodomésticos e de tantas outras coisas. Não é disso que nós estamos precisando. E nós poderíamos também dizer, e precisa ser entendido de uma maneira bem clara isso, que também não é de mais milagres que nós precisamos, no sentido de que se eu obtiver isso, como eu vou ser feliz? Não é de mais curas que nós estamos precisando, porque quantas pessoas que na Bíblia viram milagres e viram curas e perderam a sua alma? Quantas pessoas que a Bíblia relata que foram, de fato, curadas, foram restauradas, os 10 leprosos, mas que não voltaram nem para agradecer a Deus. Claro que nós precisamos de cura, claro que nós precisamos de milagres, claro que nós precisamos da manifestação de Deus em nossas vidas de uma maneira extraordinária. Mas o que eu quero te dizer, que mesmo tendo todas essas coisas, não quer dizer que não haverá mais problemas. Mesmo que se Deus nessa noite lhe curar, talvez tu esteja enfermo, uma enfermidade terrível talvez, que lhe deixou abatido, e mesmo se Deus lhe curar dessa enfermidade, e mesmo que Deus possa te curar de uma enfermidade que o homem não pode curar, não quer dizer, e quem diz isso é a irmã Eleni Vassão, que você não vai ficar mais doente, que você e eu não vamos mais baixar do hospital, que eu e você não vamos morrer, que eu e você não vamos mais ter problemas. E mesmo se eu alcançasse todos os pedidos que Deus sabe que eu tenho colocado diante dele, todos os dias, todas as manhãs, tardes e noite, não quer dizer que a felicidade iria inundar o seu coração de uma hora para outra, poderia ser momentânea. Por quê? Porque a felicidade não está nas coisas. Eu escutei um homem que é uma autoridade no assunto, que ele explana, William Douglas, ele é conhecido como o doutor dos gurus, dos concursos públicos, ele dá palestras, ele diz, eu tenho contato com pessoas ricas, riquíssimas, e muitas delas são infelizes. Isso nos mostra que não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. E esse homem, William Douglas, ele é um irmão nosso, um crente convertido a Cristo Jesus. Ele diz, não é de mais dinheiro, não é isso que as pessoas estão precisando, elas precisam de Deus. E aqui nós temos que entender também nessa noite, que Pedro ele está falando, vamos olhar para a eternidade. Não são as coisas deste mundo que, por mais boas que elas possam ser e que vão nos trazer conforto, e é bom, amém, e que Deus possa nos dar, sim, se for da vontade dele, mas o que é que nós precisamos entender e também ter, caso não o tenhas, é uma vida nova, e entender que não existe nada melhor do que a nossa vida nova em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior alegria, essa é a maior conquista, é isso que deve fazer-nos jubilar, pular de alegria. Por isso eu te digo, que essa viva esperança, ela começa com uma nova vida, com a regeneração. Se você já entregou a sua vida a Jesus, glorifique ao Senhor.
Se você tem a salvação, você tem algo que não tem ouro deste mundo que pague. Não tem fama, não tem status, não tem nada que possa ser superior à salvação conquistada lá na cruz, por Cristo, que morreu no meu lugar, por eu ser um pecador, e estava perdido e iria para o inferno, como eu e você também, mas Ele me salvou. E por isso Pedro diz, vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para o céu. É isso que nós estamos precisando. Não é também de pequenas reformas em nosso caráter que precisamos. Não é de pequenas melhorias em nossa vida que nós estamos precisando. Não é de melhorar um pouquinho e vir um pouquinho mais no culto. Temos que vir sim em todos os cultos. O que nós precisamos é de uma nova vida. Não é só, eu vou melhorar aqui um pouquinho e as coisas vão ficar melhores. Eu vou parar de fazer isso porque é pecado e vai ficar um pouco melhor. Não! Não é melhorar um pouquinho. Não é ficar um pouquinho só mais melhor, mais bonzinho e vir um pouquinho mais na igreja. Não é disso que nós estamos precisando. Por quê? Porque a Bíblia nos diz bem claramente, ninguém põe remendo novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz maior ruptura. Não é de pequenas reformas, de pequenos remendos em nossas vidas. Nós precisamos de uma nova vida. Claro que nós temos que andar no caminho da santificação diariamente e ir de fé em fé, de glória em glória e desenvolver a nossa salvação que vai se dar em etapas, sim. Mas o que eu estou dizendo, não adianta querer melhorar um pouquinho e pensar, tá bom, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de santificação, eu preciso entender que não existe nada melhor do que isso. Isso nos indica que essa nova vida está também implicada em assumir um novo padrão e um novo estilo de vida e de comportamento. De vida e de comportamento. Nós lemos tão claramente em 1 Coríntios 6, 9 a 10, onde o apóstolo Paulo dá uma lista de pecados que aqueles irmãos de Corinto tinham cometido e que eram pecados horríveis. E ele fala assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Ele diz ainda, e tais fostes alguns de vós. E tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É isso que nós precisamos entender, igreja do Senhor. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não vamos nos iludir com as riquezas deste mundo, não vamos nos iludir com os prazeres deste mundo, com o status deste mundo, não vamos nos deixar enredar com as coisas que esse mundo tem oferecido para distrair, para entreter e para encher a mente de coisas que não edificam, nem mesmo intelectualmente a vida das pessoas. Tudo isso gera em nós aquela sensação, eu estou perdendo algo desse mundo que é tão bom, e por isso que eu não penso mais na viva esperança, eu não penso mais na eternidade, porque eu quero as coisas desse mundo. E Pedro diz, vamos entender, vamos louvar a Deus, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias sejam dadas a Ti, porque Tu és misericordioso, o Senhor nos gerou para uma nova esperança, em Cristo Jesus, e é isso que vale a pena. A minha esperança não está num carro novo, numa casa nova, numa poupança maior, numa outra qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. A minha esperança é Jesus. É Jesus. É Jesus Cristo, o meu Salvador. Por isso eu lhe digo, entregue a sua vida a Jesus. Sirva a Jesus. Ande nos caminhos de Jesus. E você há de se satisfazer mais do que qualquer outra coisa. Porque é só Ele que pode nos trazer paz no coração. Só Ele que pode perdoar os meus pecados, lavar a minha consciência e fazer com que eu possa dormir em paz e em tranquilidade. Porque a Bíblia nos fala que mais vale um prato de hortaliças aonde há paz, amor, vamos assim colocar, do que o boi gordo e com ele o ódio. Muitas riquezas às vezes, mas contenda, ira, disputas, as pessoas não dormem. Mas um pratinho de hortaliça, uma cebolinha cortada, talvez
sem vinagre e sal, porque não tem em casa. Mas tem paz em casa. Tem Jesus em casa. E eu posso glorificar o nome do Senhor. Uma viva esperança começa com um novo nascimento. Em segundo lugar, essa viva esperança é a vida eterna. Por isso ele convida, ele diz, vamos olhar para o céu. A viva esperança começa com novo nascimento. A viva esperança diz, nós fomos gerados para uma nova esperança e para uma herança incorruptível. Nós somos salvos para o céu. Claro, para viver aqui para a glória de Deus, sem dúvida, e cumprir o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida, e eu devo fazer o máximo para descobrir qual é o plano de Deus na minha vida, e viver esse plano em sua intensidade, e glorificar a Deus onde é que eu vivo, e dizer glórias a Deus com minha boca e com o meu estilo de vida, mas entender que essa viva esperança é a herança eterna. Esse é o objetivo da esperança cristã. Filipenses 3, 20 a 21 nos diz, mas a nossa pátria, ela está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, será que nós não esquecemos que nossa pátria é lá nos céus? Será que nós não esquecemos muitas vezes que nós somos peregrinos e forasteiros e que nós estamos de passagem nesse mundo? Por isso, parece que nós lançamos raízes tão profundas nesse mundo. Nós queremos tanto as coisas desse mundo, nós ansiamos tanto pelas conquistas desse mundo, que quando elas nos são negadas, a esperança falha, porque é uma esperança terrena, é uma esperança passageira, é uma esperança que ela se acaba tão logo nós temos e se esvai inclusive o sentimento de satisfação que pensávamos que teríamos ao obter essas coisas. Por isso nós temos que entender, a nossa esperança está nos céus. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança está em chegar no céu, em saber que nós vamos ser transformados e que lá nós receberemos a nossa recompensa e que lá nós teremos um novo corpo e que lá nós vamos glorificar o nome do Senhor. Isso é esperança para o cristão. Por isso diz, uma nova esperança, uma viva esperança. É isso que nós estamos precisando. Nós esperamos por coisas desse mundo, nós as alcançamos e esperamos outras. Nós as alcançamos e queremos outras. Nós as alcançamos e queremos outras e nunca estamos satisfeitos. Por quê? Porque o coração não se satisfaz com coisas materiais e imateriais desse mundo. O coração se satisfaz com Jesus. É de Jesus que nós estamos precisando, mas eu sou cristão. Então vamos aceitar essa verdade. Vamos deixar que essa paz de Deus inunde os nossos corações e que essa palavra de esperança traga de fato para nós a esperança de levantar os nossos olhos. E o salmista diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem a salvação. A minha salvação, o meu socorro, ele vem do Senhor. De onde que nós estamos esperando salvação? De quem? O que é a nossa esperança? O que é a nossa salvação? E ele diz, essa esperança ela é incorruptível, ela não pode perecer, ela não pode se deteriorar. Mateus 6, 19 a 20, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde a ferrugem não corrói, não destrói, aonde os ladrões não podem entrar, arrombar e levar embora. Pois aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Muitas vezes o nosso coração está nas coisas deste mundo. Não estou aqui para colocar o dedo na cara de ninguém, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, que ela corta para lá e ela corta para cá. Mas aqui para anunciar o evangelho simples e puro de Jesus Cristo. E para fazer uma pergunta para mim e para você. Aonde está o meu coração? Onde é que está o teu coração? Que esperança que é essa?
pensando que ao obter alguma coisa, tudo vai mudar. Pensando que ao adquirir alguma coisa, tudo vai ser diferente. E nós sabemos que não é assim. Nós temos que trabalhar, como nos diz João 6:27, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. É por essa comida que eu preciso trabalhar. Me preocupar mais em fazer depósitos, não no banco, aqui. Sim, eu também preciso fazer, cuidar da minha família. Nós temos um curso só sobre finanças aqui na igreja, as pessoas precisam administrar bem de acordo com a palavra de Deus. Mas quando foi a última vez que tu fez um depósito lá no tesouro celestial? Quando foi a última vez que tu chegou no banco de Deus, que não é necessariamente dinheiro, mas em que tu depositou as tuas orações? Porque nós lemos lá em Apocalipse que essas orações, elas subiam ao trono de Deus. E Deus, quando foi as responder, encheu como que um cálice, uma taça, e distribuiu como respostas. Quando eu fiz o último depósito lá na conta do céu? Quando? Por isso tem muitas pessoas decepcionadas com o Evangelho de Jesus em nosso país. Porque prometeram coisas que Jesus nunca prometeu. Falaram que Jesus faria coisas que Ele disse que nunca faria. E por isso as pessoas hoje perderam a esperança em Jesus. Estão decepcionadas com Jesus. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos disso. De uma herança que é muito maior do que essa que nós temos aqui. Porque quando nós morrermos, nada nós vamos levar. É uma herança sem mácula. Não tem poluição espiritual. As consequências do pecado e o pecado não entram lá na eternidade. Por isso que nós lemos em Apocalipse 21, 4 e 5 que diz: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já são passadas. Meus irmãos, prestaram atenção que a palavra de Deus que nós lemos aqui, essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. E o versículo 4 ele fala assim: Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem serem destruídas. Nesse mundo, Deus nos abençoa, sim. Nesse mundo nós contamos testemunhos de cura, nós contamos testemunhos de como Deus abriu portas para emprego, para família, tudo isso. Mas Pedro está falando aqui de uma coisa maravilhosa, muito maior do que qualquer bênção que esse mundo pode nos dar. Ele está falando de uma coroa imarcessível. Imarcessível, essa palavra imarcessível, no grego ela tem um correlato na língua portuguesa, que é amarantos. O que é amarantos, os irmãos sabem? O que é um amaranto? Alguém sabe o que é um amaranto? O que é um amaranto, irmãs? Alguém sabe o que é um amaranto? Ninguém nunca plantou um amaranto? É uma flor, não é? Os irmãos não gostam de amarantos porque existem dois tipos de amaranto. Um que é flor e o outro que é erva daninha, conhecido também como caruru. Esse aqui é o amaranto. E quando ele diz imarcessível, ele está falando, nós temos uma coroa amarantos. Ele está falando aqui que essa palavra inclusive foi usada na antiguidade para falar de flores que florescem sempre, nunca se murcham. Ele está falando de um jardim celestial onde é que as flores nunca murcham. Ela é imarcessível. E a erva daninha muitas vezes é também assim, né? Parece que tu não consegue tirar, mas aqui ele está falando não do amaranto erva daninha, mas do amaranto, que é uma flor que traz, nesse contexto, a esperança. Não pode destruir, floresce para toda a eternidade. Lá nós não vamos perder mais nada. Lá ninguém pode roubar. Lá não haverá mais injustiças. Lá não haverá mais. E eu lhe faço uma pergunta. Se vivermos 100 anos, e essa pergunta não é minha, ou 150 anos,
nós vamos morrer. Vamos morrer. Mas daqui a 300 anos, mesmo tendo vivido 100 anos, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, o que vai valer as riquezas que nós acumulamos? A Bíblia diz que as riquezas que o homem acumula, ele também não sabe nem quem vai levá-las. Ah, meus filhos vão levar. Não sei, talvez não levem, talvez se acabem antes. Daqui a 200 anos depois da nossa morte, o que vai ter valido para nós? Status, dinheiro, os diplomas, eles vão ter sido queimados por nossos filhos, vão falar, isso é tralha, isso é coisa daquele velho, eu vou queimar. Não vale nada. Tudo vai ter se acabado. Mas sabe o que vai valer daqui a 300 anos? Quando os nossos ossos estiverem já virado pó? É que a minha alma vai estar no céu. E que um dia Jesus vai voltar e Ele vai ressuscitar esse pó e me dar um corpo novo. É isso que vai valer a pena. É isso que vai valer a pena. Daqui a 300 anos ninguém vai saber, talvez, que nós existimos, que fomos pobres, ricos, bem de saúde, mal de saúde. Não vai importar. Mas daqui a 300 anos eu vou estar lá no céu. E lá pulando de alegria, glorificando o nome do Senhor, porque isso está guardado no céu. E nós somos guardados pelo poder de Deus. De Deus. E por último, irmãos, para nós não nos estendermos, essa viva esperança de nós somos gerados, começa com o novo nascimento. Essa viva esperança, o que é? É a vida eterna, é a eternidade. E ele diz aqui nesse versículo 6, nisto vos exultais. Em que devemos nos exultar? Salvação, vida eterna, coroa imarcessível, não pode ser destruída, recompensa para todo sempre. É nisso que deve estar a nossa alegria. E depois ele diz, ainda que, seria mais ou menos assim, apesar de tudo isso, das coisas lindas e maravilhosas que nós vamos ter lá no céu, alegre-se nisso. Mas ele diz, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa viva esperança que está em nosso coração não exclui provações. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A viva esperança não exclui provações. Não levanta a mão. Talvez você vai querer levantar as duas mãos com a pergunta que eu vou fazer. Você está passando alguma provação? Ah, pastor, eu posso levantar as duas mãos e fazer um sinal ainda com o pé, porque lá em casa o negócio está terrível, não é verdade? Tanta luta, tanto problema. Ele diz, nisso vocês se exultem, alegrem-se, apesar de nesse momento presente passarem por várias provações. E irmãos, eu li um comentário que diz assim, essa palavra várias, sabe para que ela era usada? Para referir-se às manchas do leopardo. Quantas manchas o leopardo tem? Várias. E ele fala assim, olha para um leopardo, tem bastante manchas, né? Vamos falar a onça, uma coisa mais conhecida para nós, né? Quantas manchas a onça tem? Umas 3. Não, é uma palavra usada assim para designar muito, bastante, várias. É como a pele do leopardo, está cheinha de manchas. Ele diz, assim é o crente, às vezes está cheinho de manchas no sentido de provações. E diz aqui, várias provações. Quantas provações, mas Deus nos guarda em todas elas. Deus está conosco sempre para nos guardar. Mas nós temos que também entender que essas provações são breves, por breve tempo. Por breve tempo. São várias, são muitas, mas é por breve tempo. Não é? Sempre provação. Nós lemos o livro de Jó e nós pensamos assim, esse homem sofreu a vida toda, né? Que sofrimento. Não foi sempre provação. Os teólogos especialistas dizem, foi mais ou menos 1 ano de provação na vida de Jó. Depois passou. Na nossa vida, nós às vezes passamos 1 ano de provação, 2, 3, 5. Em algumas áreas da nossa vida vem essas provações. E às vezes a nossa vida parece que é uma provação. Ele diz, apesar de nós termos uma viva esperança, nesse mundo nós ainda temos aflições. E elas são breves, são momentâneas, e mesmo que a nossa vida seja caracterizada por várias provações, sempre luta e provação, ainda assim é por breve tempo. Quanto? 80 anos, 100 anos. Romanos 8,18, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso, irmãos. É isso que deve nos alegrar.
Nós temos uma viva esperança, não exclui provações, são breves, vão passar. 2 Coríntios 4, 18. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É nisso que nós estamos esperando. E por outro lado, irmãos, as provas, as provações mostram o valor da nossa fé. Também é usada aqui uma palavra que era usada para aferir metais preciosos, aferir as moedas. Várias provações, como pelo fogo. Era uma palavra usada, quem ouvia aquela palavra sabia, isso aqui é para aferir a autenticidade daquele metal precioso. E diz, a nossa fé ela precisa ser provada, para que ela continue pura. A nossa fé precisa passar, muitas vezes, embora o ouro é perecível, também passa pelo fogo. E assim a nossa fé, para nós nos mantermos firmes e fiéis, e a nossa fé pura, ela precisa muitas vezes passar pelo fogo. E nos diz Provérbios 17, 3, o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Sabe o que é o crisol? É o cadinho. O que é o cadinho? É aquela cumbuca, vamos assim dizer, uma baciazinha pequenininha de barro, e que é segurada por tipo um alicate, e eles jogam lá o ouro dentro, a prata, e lança chamas em cima, e fogo ao máximo, e aí tira o que? As impurezas. E o forno é para o ouro também, se coloca lá para tirar toda a impureza e sair um ouro fino e valioso. Provações em nossas vidas são para aferir se de fato nós amamos ao Senhor, se de fato a nossa fé é pura, se de fato nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele é, pela recompensa guardada nos céus, que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode manchar. Então o Senhor lança as provas, que são como fogo, e às vezes são várias, mas temos que entender, é por um breve tempo. A recompensa, ela está lá nos céus. Amém?